Boa noite a todos os irmãos e amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16 e verso de número 15. Marcos 16 e verso de número 15. Um compromisso para uma grande comissão. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos lá. Versículo de número 15, nós lemos ele de manhã, e ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos focar aqui na parte principal desse versículo, o evangelho para toda criatura. O evangelho para toda criatura. Meus irmãos e amados, é uma frase, nessa frase, ela tem um toque de poder e também um propósito. O Evangelho é o poder de Deus, para toda criatura é o nosso propósito. Então, nós, na realidade, temos que pensar o seguinte: o maior objetivo na vida cristã, o maior objetivo na vida de um ser humano deveria ser, na realidade, proclamar o Evangelho, gastar a sua vida no Evangelho, gastar tudo o que você tem por Cristo, em Cristo e para Cristo. É como o pastor disse no princípio, nós não estamos aqui para te oferecer cura, nós não estamos aqui para te oferecer uma casa melhor, nós não estamos aqui para dizer que você vai ficar rico, nós estamos aqui para proclamar o Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que cura e é Ele que transforma. Mas nós temos que pensar nessa grandiosidade do Deus que nós temos e colocar a nossa vida nisso. Quando eu digo colocar a nossa vida nisso, é considerar isso como a coisa mais preciosa e valiosa que temos, meus irmãos e amados. Fazer com que Jesus Cristo seja pregado na nossa geração. Fazer com que Cristo seja proclamado na nossa geração. Porque com certeza, uma coisa eu posso assegurar, que pessoas viveram e morreram por muito menos do que isso. Pessoas deram suas vidas por objetivos menores do que isso. Porque um grande objetivo, um grande sentido para a vida é proclamar o Evangelho, é passar por sua geração, levando a Cristo. E é sobre isso que nós vamos nos prender essa noite. Não podemos desperdiçar nossas vidas em nada menor do que Cristo, porque não existe nada maior do que Ele. Amém? Servindo a Jesus em nossa geração, Paulo, quando estava pregando aos judeus de Antioquia, da Pisídia, Paulo fez um elogio para Davi, para o rei Davi. Vamos lá, Atos capítulo de número 36 e verso, aliás, de número 13 e verso de número 36. Atos, capítulo de número 13 e verso de número 36. A palavra de Deus diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Pega uma outra tradução aqui, diz assim: porque na verdade Davi servindo a sua própria... estou lendo a mesma tradução. Paulo disse ainda, na verdade Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado e ao lado dos seus antepassados apodreceu na sepultura. Apesar das falhas de rei Davi, porque quando nós olhamos de Davi, nós recordamos, e ele é chamado homem segundo o coração de Deus, mas nós vemos que Davi, ele comete várias falhas na sua vida, porque ele era humano, ele era pecador como eu e você. Mas Paulo olha para Davi e ele diz que Davi, na sua geração, ele serviu e cumpriu os propósitos de Deus.
O que me chama a atenção aqui é que ele afirma que Davi fez isso na sua geração, e assim deve ser o clamor, meus irmãos e amados, do nosso coração, o labor das nossas vidas. Nós devemos, em nossa geração, fazer como Davi, pregar o Evangelho, viver para Cristo, levar a Cristo a toda criatura. Nós não fomos chamados para fazer com que a sombra do sol regredisse 10 graus, para resolver coisas do passado. Também não fomos chamados para resolver problemas do futuro, ou fazer com que o futuro seja melhor. O que nos restou foi só o hoje. O que nós temos é o tempo presente. Por isso chamamos de nossa geração. Então, nós temos que prestar atenção, porque o que nós conhecemos agora, nós podemos estar perdendo o nosso tempo, gastando a nossa geração naquilo que não é tão precioso como deveria ser. Então, servindo a Deus em nossa geração. Eu acho interessante que Paulo diz que Davi serviu os propósitos de Deus na sua geração e depois morreu e foi sepultado junto com os seus antepassados e apodreceu. Me vem à cabeça, em 2019, meu pai faleceu e eu fui para Garça a fazer o funeral do meu pai, e quando estávamos no cemitério, estávamos em volta do túmulo, na hora de enterrar, tirar um saco preto de dentro do túmulo. E eu fiquei olhando e perguntei, o que é aquilo? Aí o meu irmão disse, é a sua mãe. Eram os restos mortais da minha mãe que estava ali. E colocaram meu pai, colocaram o saco com os restos mortais ali dentro e fecharam o túmulo novamente. Aí eu fiquei pensando, como a vida é curta. E eu olho para o meu pai, e eu vou dizer o que eu preguei no dia da morte do meu pai, e eu reconheço, não sou nenhum tolo de dizer que meu pai era um homem maravilhoso, um homem perfeito. Não, meu pai era um pecador, como eu e você. Mas com o meu pai, eu aprendi uma coisa maravilhosa, que nós só temos uma vida, e que se nós vamos gastá-la a serviço do Senhor. Eu lembro do meu pai lendo a Bíblia, sentado na mesa da cozinha. Eu lembro do meu pai tocando guitarra na igreja. Eu lembro do meu pai preparando o sermão. Eu lembro do meu pai me dando o sermão. E quando eu resolvi deixar a igreja que ele ia, ainda com meus 12 anos, e ir para outra igreja, no caso a Igreja Batista, meu pai disse que você encontre Jesus lá. E quando eu cheguei e disse para o meu pai, hoje eu aceitei Cristo, meu pai orou comigo. Então meu pai sempre foi referência. Meu pai sempre me ensinou que a vida é para servir a Deus. E Paulo chega e diz que Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração, servindo a Deus em sua geração. Então nós não podemos perder o nosso tempo, meus irmãos, porque a geração que nós temos é só essa. O que é a sua geração? Davi, ele ministrou a geração a que ele estava. Ele não pode ministrar a geração anterior a dele, porque ele ainda não era nascido. Você não pode servir a Deus antes de você ter nascido. Pessoas fizeram isso no passado. Eu gosto um pouco de leitura, eu fico às vezes lendo a história de Spurgeon, eu vejo um pouquinho de Calvino, e eu vejo o que esses homens fizeram, foi maravilhoso, mas eu não sou eles, eu não vivei no tempo deles. Eles fizeram o que eles tinham que fazer na época deles, assim como Davi, no tempo de Davi, serviu a Deus e os propósitos de Deus, mas foi na geração dele. Eu não posso também pensar no futuro, na geração dos meus filhos, dos meus netos, quando vierem, porque não é a minha geração é essa. E graças a Deus que desde o começo, desde o princípio, desde muito novo, Deus sempre esteve presente na minha vida. Não sou perfeito,
mas agradeço a Deus pelo tempo que tenho passado com Ele. Mas em 2019, algo mexeu comigo. 2018, eu estava falando com o pastor Viana. A Igreja Batista, desde a época de Galha, era assim: o pastor é o que cantava, o pastor é o que tocava, o pastor é o que abria a igreja, o pastor é o que limpava a igreja, e a minha esposa disse que eu era chato com as cadeiras, porque eu sou chato realmente, né? Tem umas marcas no chão que só eu vejo, então eu coloco as cadeiras ali, quando alguém tira a cadeira de lugar, parece que está tirando um filho meu de perto de mim. Eu gosto de chegar na igreja, eu gosto de ver tudo arrumadinho, e eu sempre fiz isso, mas em 2018, de repente, me vejo com a boca torta, uma perna que não mexe e um braço que não levanta. Mas também aprendi que havia pessoas na igreja que poderiam servir a Deus, pessoas que poderiam e estavam dispostas e tinham capacidade para estar ajudando no ministério, e até então eu queria fazer tudo. Aí veio a pandemia. Pandemia. Minha esposa resolveu mudar. Saímos da casa onde nós morávamos, que estava com muito mofo, e o aluguel para onde nós fomos era bem mais barato, não tanto, mas era mais barato. Mas ela resolveu mudar para o 6º andar. É legal, você vê tudo lá de cima. Só tem 2 problemas. Primeiro, quando termina a energia elétrica, são 6 andares que você tem que subir e descer. E eu me lembro que uma das vezes, cheguei, o elevador parado, Felipe subiu com as coisas, voltou, pegou metade das coisas, eu ainda estava no 3º. E quando eu cheguei no 6º andar, ele abriu a porta e disse: pode entrar, pai. Eu falei: espera um pouquinho. Ele falou: por quê, pai? Eu disse: a minha alma ainda está lá no 3º. Preso naquele lugar. E eu fiquei pensando: eu não vou conseguir ficar aqui. Porque quando eu tive AVC, em 5 meses, eu voltei a andar desse jeito que eu estou andando, mas eu não consegui ficar parado, eu quis voltar a trabalhar. Eu quis voltar a fazer as coisas que eu fazia, eu ainda faço, né? A gente se adapta, né? Se não dá para subir no púlpito pela frente, vai pelo lado. Se não dá mais para você subir os morros, você vai para uma rádio, encontra pessoas na rua. Mas o importante é que eu quero servir a Deus na minha geração. Aí vem 2019, mês de outubro, mês maravilhoso, aniversário da igreja, dia 11 de outubro, pastor Bittencourt estava lá, ele pregou na conferência da igreja, retornou no dia 12, aí na semana seguinte, casamento da minha filha, e eu já não estava muito bem de saúde, acabou o casamento, na outra semana, conferência que nós tínhamos marcado no ginásio de esporte, mais de 400 pessoas, em Ervalha 400 pessoas, é muita gente, aí quando termina o mês de outubro, chega no finalzinho, querendo começar novembro, as minhas crises, que eu vinha tendo de pulmão, agravaram-se, e me deu uma crise no banheiro, aí a minha esposa começou a chorar, aí eu disse para ela, o que todo homem diz, amanhã eu vou no médico, e fomos, na minha mente era, eu chego lá, ela me dá um remédio com xarope, resolvo a crise, e estou bem, a médica olhou para mim e disse, eu vou internar o senhor. Eu falei: sério? Ela disse: é sério. E fomos para o hospital, me internou,
no dia 2 de novembro de 2019, olha que dia maravilhoso, finados, vou para o CTI. O problema era no coração, eu tenho uma veia atrofiada, mãe morreu do coração, um tio foi operado do coração, e agora estou eu lá no CTI, e sabe, a minha preocupação era com o pessoal que estava de fora. Minha esposa tinha que viajar todo dia para o bar, para poder me ver, ela não aguentou ficar sem me ver, né? Sentiu falta da minha presença em casa, porque eu sou um rapaz charmoso, e eu me lembro que eu entrei no CTI, porque uma mulher havia falecido, e todo dia, uma mulher entrava, me espetava com agulha para tirar sangue. No segundo dia, morreu um outro senhor, mas estava morrendo tudo do outro lado, até que entrou um batista, e nós pegamos uma certa amizade, e ele tinha câncer, e eu me lembro muito bem, numa terça-feira, ele sentou à noite, puxou a mesinha que a gente se alimentava, e ele orou pelo menos uns 40 minutos, deitou, e no meio da noite eu acordei com aquele barulho, ele havia falecido. Aí eu comecei a me preocupar, eu pensei, Deus começou a levar os batistas. Meus irmãos, com 44, um AVC isquêmico, com 48, 47 no caso, CTI, e eu pensei, já vivi mais de 40 anos, e eu comecei a olhar para trás, e eu lembrei nessa foto, se eu voltasse para o passado, eu não faria nada diferente em relação à minha vida, porque melhor do que viver, é chegar no final da vida, e saber que você dedicou, pelo menos a maior parte dela, servindo a Deus, talvez não da melhor maneira possível, talvez com falhas e muitas falhas, mas é a minha geração, eu só tenho essa. Então servir a Deus na nossa geração é a coisa mais valiosa e importante que nós temos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós passamos a vida vivendo uma vida, vamos dizer assim, fazendo o que as pessoas dizem que nós temos que fazer. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e quando nós chegamos num ponto da vida, é como subir o degrau de uma escada, e nós vamos subindo, 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 e quando chegamos lá em cima, estamos no final da vida, estamos maduros, nós descobrimos que colocamos a escada na parede errada. Servir a Deus em nossa geração é simplesmente o que nós temos. Nós só temos uma geração para servir a Deus. Por isso que eu não tenho vergonha. Você viu a família Patati e Patatá ali em cima, né? Quando não deu mais para trabalhar os bonecos, o que nós fizemos? Vamos trabalhar, aprendi com o irmão Silvio, pastor Silvio, vamos fazer teatro, né? Está certo que as pinturas ficamos parecendo mais aqueles bonecos de Olinda do que palhaços na realidade. E eu me lembro que fomos fazer um EBF, eu disse, eu quero fazer mágica, passei 6 meses da minha vida aprendendo 3 truques, e um falhou na hora ainda, né? Mas quando aquela criança escolheu uma carta, e depois eu rasguei a carta, e corta a laranja, e tira a carta dentro da laranja, e ela pega o pedacinho e dá certo, ela ficou, como o senhor fez isso? Aí eu ganhei o dia,
porque eu consegui atrair atenção, o meu objetivo estava cumprido, e eu não estava fazendo isso para ganhar dinheiro, eu não estava fazendo isso para divertir ninguém, eu estava fazendo isso para trazer pessoas para ouvir falar de Cristo. A minha vida inteira eu gastei servindo a Cristo. Por isso que quando estava lá, eu não me preocupei em morrer. Não me preocupei. Na realidade, eu não gosto muito é do sofrimento que causa. Eu me lembro que aquela vampirinha, tinha uma enfermeirazinha que entrava no quarto todo dia com a seringa. Teve um dia que ela entrou e eu disse: eu te odeio. Ela disse: por quê? Você parece um vampiro. E ela perderam a minha veia do braço direito. E eu descobri que não se pode colher sangue do mesmo local onde você aplica o soro e os remédios. E ela começou a me picar, e chamou a enfermeira que tomava conta do CTI. A enfermeira foi até meio grossa com ela e disse: você estudou para quê? Não sabe colher sangue? E a enfermeira veio e me picou, e me picou, e me picou. E ela olha para mim e disse: senhor Celso, nós não estamos conseguindo pegar a sua veia. Nós podemos colher da virilha? E eu nem para me tocar onde que era a virilha. Eu disse: pode. Quando ela pegou na barra do calção, eu disse: é ali que é a virilha? E ela errou mais 2 vezes. O dia mais feliz foi quando a mulher chegou ali para mim e disse: amanhã o senhor vai estar de alta. E era só mais uma noite no CTI, e depois eu iria para o quarto, iria para casa, tirar a sonda, mantiveram só os aparelhos no coração, tiraram o soro. Eu não quis comer, eu só comi um pouquinho, eu estava tão ansioso para ir embora, eu queria voltar, eu queria estar em casa de novo, eu queria voltar a assistir o culto de novo, eu gostaria de estar indo para a rádio outra vez, fazer o que eu sempre fiz. Mas naquela noite, eu passei mal. Comecei a suar, comecei a sentir algo estranho, levantei na cama, chamei a enfermeira e pedi um copo d'água, né? E eu acho que devia estar com racionamento, porque a mulher me trouxe isso aqui de água. Mas não adiantou. Chamei ela para a segunda vez, ela voltou, eu disse: eu não estou bem. Ela disse: não, isso passa. Eu pensei: tomara. E eu comecei a pensar, falei: Senhor, tu vai me levar no último dia. Eu pensei: o negócio passou para o lado de cá agora. Chamei a enfermeira pela 3ª vez. Ela olhou para o monitor e disse: o teu coração está bom, a tua pressão arterial está boa, né? E eu falei para ela: mas tem alguma coisa errada, eu não estou me sentindo bem. E ela resolveu medir a glicemia, e eu sou diabético, lutei a vida inteira com açúcar. Uma vez fui levar minha esposa para levar o Felipe, e acabei caindo na besteira de pedir para a enfermeira: dá para você medir a minha glicose? 630. Felipe foi embora e eu fiquei. E aquela noite, eu estava lá pensando: vou partir. E a mulher mede a minha glicose. A enfermeira falou: minha nossa. Eu falei: já até sei o que é. Passou de 1000 dessa vez? Ela disse: não, o senhor está com falta de açúcar no sangue, a minha glicose estava em 50. Eu falei: Deus, o senhor gosta de pregar umas peças, eu pensei que eu ia morrer por excesso, vou morrer por falta. E saímos do hospital e continuamos. Minha esposa um dia me fez uma pergunta,
E ela disse: aonde você quer ser enterrado? A primeira pergunta que eu fiz para ela: você acha que eu fiz seguro de vida? Eu disse: eu quero ser enterrado aonde eu estiver servindo a Deus. Ali que eu quero estar. Pastor Viana, uma vez, dentro do carro, eu acho que foi um livro que ele leu, e ele comentando comigo, e eu amei aquela frase, e é a frase que eu quero na minha lápide. Eu te espero lá. Lembra disso, pastor? Eu te espero lá. Agora, minha pergunta é: como você tem vivido a sua geração? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, no livro de João, capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém trabalha. Eu não posso deixar para servir a Deus quando eu não puder mais. Eu não posso deixar para servir a Deus ou quando eu partir deste mundo, porque não vai ser mais a minha geração. E a minha pergunta é: o que as pessoas estão esperando para fazer a diferença em sua geração? A única coisa que nós podemos deixar para a geração futura é um legado, é um exemplo. É um exemplo. A mania da cadeira, eu peguei do pastor João Hatcher. Ele tinha lá o método dele, ele usava um pauzinho ou senão o pé. Eu uso as listras do chão. Mas tudo isso relacionado porque o trabalho que nós fazíamos era dentro de um ônibus. E eu amava fazer aquilo e eu amo fazer isso. Então eu quero terminar a minha geração servindo a Deus. Eu quero aproveitar a minha geração, porque nós não sabemos quando nós vamos partir deste mundo. Às vezes, quando nós estamos dentro de um CTI, às vezes, quando nós estamos com a nossa vida em risco, nós começamos a pensar e começamos a pedir a Deus: Deus, se o Senhor permitir que eu viva mais um pouquinho, eu vou fazer isso e aquilo outro. Na realidade, nós devemos começar a pensar já no tempo que perdemos. Eu me entreguei a Cristo com 11 para 12 anos, e Deus tem me permitido viver diante dEle, servindo a Ele, todo esse tempo. Tenho aprendido muito durante esse tempo. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas e mais pessoas, e servi-lo da maneira que dá para servir. Servir a Deus em nossa geração. Se Paulo fosse escrever de você, fosse falar de você em sua geração, quais seriam as palavras que Paulo usaria? O que Paulo falaria de você em sua geração? Vamos pegar o Celso. Se ele fosse falar do Celso, será que ele diria que o Celso em sua geração, na geração do Celso, ele serviu aos propósitos de Deus? Essa que é a questão. Nós não estamos neste mundo para fazer o que queremos fazer. O propósito, o objetivo, o fundamental é servir os propósitos de Deus. Nós podemos ser várias coisas, nós podemos fazer várias coisas, mas não podemos fugir do propósito principal de Deus. Eu tive uma infância abençoada, tive uma juventude abençoada. Deus permitiu que eu casasse com a mulher mais bonita da igreja. Isso com certeza, né? Não sei se Deus também fez isso com ela, que casasse com a mais bonita, mas eu saí na loteria. E mesmo com tudo isso, a gente tem que lembrar que ainda temos que servir os propósitos de Deus nessa terra. Aí você me pergunta: o senhor trabalha na prefeitura, como o senhor foi parar lá? Sabe como é que eu fui parar na prefeitura? Quando nós mudamos para Ervália, os irmãos vão lembrar,
Lembra da Kombi azul? Lembram? Alguns irmãos aqui juntaram e me doaram alguns computadores. Eu não me lembro quantos foi agora, se eram 7, eu sei que eu desmontei tudo e montei 5 máquinas bem legal. E montei um laboratório. E falei para minha esposa, eu vou dar aula de graça. Ia para a igreja todo dia e colocava lá, aula de informática de graça. Quase apanhei da única escola de informática que tinha na cidade. Mas o meu objetivo não era fazer com que os moradores de Ervalha se tornassem aptos a usar um computador. O meu objetivo era conhecer o máximo de pessoas e se tornar conhecido na cidade. Foram 1 ano, se eu não me engano, máximo 1 ano e meio, dando aula de graça. Aí um psicólogo da cidade, ele cuidava da igreja presbiteriana, e ele disse, pastor, você não quer ser voluntário na prefeitura e trabalhar com informática no CRAS? Só que tem que ser voluntário. E eu pensei, eu vou conhecer muito mais pessoas. Topei na hora. E o que aconteceu? 6 meses depois, voluntário no CRAS, veio uma ordem que não poderia ser voluntário, tinha que ser remunerado. Então, além de eu estar fazendo o que eu tinha proposto a fazer, para conhecer pessoas, agora eu estava ganhando para fazer aquilo. Estava ganhando para fazer aquilo. E teve um determinado ano em que houve eleição, e lá é assim, se o político ganha do partido que você é, você fica. Se ele perde, você está desempregado. São 2 partidos, né? Eu só não sei qual é o orgulho que eles têm. Um partido é o Rosca e o outro é o Bucho. Eu acho tão engraçado você perguntar para as mulheres, que partido você é? Eu sou Bucho. Dá vontade de falar, nossa, mas tu é gorda mesmo, hein? Mas eles têm isso. Se você perguntar para mim que partido que eu sou, eu vou dizer, eu sou pipoca. Eu não defendo o partido. E o que aconteceu? O prefeito perdeu. E todos os funcionários da prefeitura que estavam na minha repartição começaram a dizer, nós estamos desempregados, ano que vem o senhor não está preocupado? E eu me lembro muito bem e disse, eu não estou aqui por causa do emprego, eu estou aqui por causa de um propósito, e se o propósito de Deus é que eu continue aqui para servir a Ele, eu vou ficar. O único funcionário que ficou fui eu. E até hoje, eu uso os mesmos métodos. Todos os textos são bíblicos. Até a planilha do Excel, eu uso Bíblia. E geralmente alguém me pergunta, né? O senhor é pastor? Sim. Pastor de igreja? Eu penso, eu não conheço outro tipo de pastor, a não ser o alemão. E é uma oportunidade tremenda de divulgar a Cristo. E essa é a minha geração. Viver bem é servir a Cristo, e morrer bem é saber que você serviu até o fim. Que o apóstolo Paulo possa dizer de todos nós, que nós, na nossa geração, cumprimos o propósito de Deus, que é o Evangelho a toda criatura. O Evangelho a toda criatura. Vamos ficar em pé? Vou pedir para que vocês fechem os vossos olhos. E se você está aqui hoje, não conhece esse Deus, um Deus que nos mantém, um Deus que nos sustenta, um Deus que muitas vezes permite acontecer algo, coisas em nossas vidas, para nos ensinar, mas principalmente para nos fortalecer. Um Deus
que nos dá a garantia, não de uma vida boa aqui nesta terra, mas de uma convicção e uma certeza de um céu verdadeiro. Se você ainda não conhece esse Deus, Ele está aí, Ele existe, e Ele preparou tudo para que você possa conhecer o céu, para que você possa ter paz, para que você possa aproveitar a sua geração e servi-lo. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa que não seja servir a Deus. Me lembro, pastor Neil, em Ervalha, aconteceu algo com um pastor amigo meu, terrível. Ele teve que ir embora de lá, porque ele fez algo muito ruim. E eu contei com o pastor Neil, e ele diz: eu prefiro morrer do que passar por isso. E eu entendo hoje, porque é preferível morrer do que ser privado, por nossos próprios erros, de cumprir o propósito de Deus. Aí você diz: mas pastor, eu não fui capacitado para isso. Você acha que Davi era um homem diferente do que a mim e a você? Você acha que Davi tinha algo de especial, que ele era uma pessoa diferenciada das outras? Não. O que fazia de Davi o homem que ele era, é como ele lidava com os propósitos de Deus na vida dele. Quando ele encara aquele gigante no campo de batalha, ele encara o gigante porque ele sabia que era propósito de Deus. Quando ele se torna rei, e ele é ungido 3 vezes, e ele também vai cumprindo os propósitos de Deus. Aí você diz: mas ele errou várias vezes. Nós também erramos. O que nós não podemos fazer é nos esquecer de voltar aos propósitos do nosso Deus e viver o que nós temos de vida, porque nós não podemos, meus irmãos e amados, acrescentar um só centímetro na cota da nossa vida. Celso, brincando hoje de manhã, ele falou uma coisa que é verdade: o nosso nome Celso caiu em desuso, mas toda moda volta, tá? Toda moda volta, logo logo vai ter alguns Celcinhos por aí, mas eu espero que eles e os outros que vierem possam aproveitar a sua geração, e eu espero que você possa aproveitar a sua, e quando chegar o fim, não seja um lamento, quando chegar o fim, não seja uma tristeza: ó Deus, a minha vida está acabando, mas seja olhar para o céu e dizer: combati um bom combate. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, toda a glória, primeiro te pedimos perdão, ó Deus, porque somos pecadores, vivemos ainda num corpo, ó Deus, que peca, ó Pai, e muitas das vezes nos esquecemos que viver neste mundo não é viver para satisfazer a nossa vontade, mas vivemos para cumprir os seus propósitos, ó Deus. E se não fizermos isso, por mais legal que seja a vida deste mundo, não nos adiantará de nada, porque o seu propósito não está sendo cumprido. Que possamos, ó Pai, nos colocar à disposição e nos colocar a viver para Ti. Aquele que foi chamado para cantar, que cante para o Teu louvor. Aquele que foi chamado para limpar, que limpe para o Seu louvor. Aquele que foi chamado para pregar, que pregue para o Seu louvor. Mas que todos nós venhamos a cumprir o Seu propósito aqui nesta terra, ó Pai. Possamos ser servos, porque servo é aquele que Te serve, não aquele que está simplesmente perto de Ti, mas aquele que está disposto a cumprir o seu propósito. Obrigado, ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma aqui presente, que o Senhor abençoe esta igreja, que está sempre fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela oportunidade de poder sentar, pastor Viana.